Clamor, com Márcia Martins. Vocês vão sentir saudades dessa abertura do programa. Eu vou sentir, ok? Bom dia para você que está ligado na Rádio Impacto. Bom dia você que já está chegando no Facebook. Estamos aqui para mais uma manhã de prazer na comunhão com o Senhor e com cada um de vocês que, né, já está aí acostumado com a nossa voz a cada manhã, de segunda, quarta e sexta. Né? Estávamos ouvindo um hino sobre fé. Fé é o poder que nos traz a vitória. Fé traz confiança. A palavra diz 4 vezes que o justo, ele viverá pela fé. Fé é o contrário do medo. O medo é a fé negativa. Né? O medo, ele atrai aquilo que você não deseja. Então, nunca diga palavras de desesperança, palavras de desespero, quando você não tiver alguma coisa boa para dizer, quando você não tiver algo que concorde com a palavra de Deus, é melhor se calar, não é? Do que gerar alguma coisa que você não deseja. Mas embora a fé seja este poder tão tremendo, capaz de nos trazer a vitória, capaz de atrair o que está nos celestiais para a nossa dimensão terrena, a fé, ela não funciona sozinha. E nós vamos ver isto hoje no livro a carta de Paulo a Timóteo, né? Ele escreveu para o discípulo dele, né, o sucessor dele, Timóteo, 2 cartas pastorais. E eu estou na leitura das cartas pastorais agora a Timóteo. E algo me chamou a atenção. Nós vamos ver que a fé sozinha não funciona. A fé, ela tem que estar aliada a uma boa consciência. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso hoje. Também vamos estar falando sobre uma convocação nacional de jejum e oração que está rolando desde domingo. Vamos também estar fazendo um estudo lá em Ezequiel 13, falando sobre feitiçaria na liderança e falsos profetas. Mas nós vamos começar hoje com uma oração de Jeremias. A Record agora está exibindo o Rico e o Lázaro, que é assim um mergulho, né, naquela parte da história de Israel, do Reino do Sul, das tribos de Judá e Benjamim que ficaram ao sul e que foram menos idólatras do que as tribos do norte, tanto que as tribos do norte foram levadas em cativeiro, né, o reino assírio, que invadiu o reino do norte, levaram e dispersaram, né, os judeus aí por todos os outros lugares da terra. E isso foi no ano 500 e pouco, quando foi no ano 700 e pouco, bastante tempo depois, né, Deus também julgou o reino do sul pelo mesmo motivo, idolatria. E quem estava por 23 anos ali alertando aquele povo, né? E o povo só ouvia Jeremias e queria fazer com que ele calasse, porque sempre é assim, a voz do profeta, né?
ela é a voz do que clama no deserto, ela incomoda as consciências e o diabo, né, Jezabel odeia os profetas, ela quer matar, ela quer calar os profetas do Senhor. E Jeremias, então, por 23 anos, ficou ali falando com aquele povo que eles estavam indo na direção errada, que isso ia atrair o julgamento do Senhor, né? Tanto que veio a Babilônia e levou cativo, né? Daniel, com os amigos dele, Cedraque, Mesaque e Abednego, os três, né? Foram os 4 amigos levados cativos para a Babilônia. E Babilônia fez um cerco, né, de 2 meses, eles passaram muito aperto, depois invadiu e colocou Judá como um reino vassalo, pagando altos impostos, né? Tudo porque eles estavam caminhando em desobediência à palavra de Deus e não queriam ouvir a voz do profeta. Bom dia, Silene, paz para você também. Sirlene Fidelis, paz do Senhor. E ali estava Jeremias falando, sofrendo por aquele povo, não é? E não adiantou, não adiantou. O Senhor envia os profetas dele, enviava, né? Os profetas dele. Agora não tem maior profeta do que a própria palavra de Deus, que está na minha mão, que está nas suas mãos. Deus não precisa agora enviar profeta, porque ele enviou Jesus, né? O profeta maior de todos. E Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Deus mandou um recado definitivo à humanidade. Falou, olha, eu amo vocês, mas se vocês querem se salvar, será somente através do meu Filho. Se vocês receberem o Messias que eu enviei, o meu ungido, né, para resgatá-los, para redimi-los, se vocês aceitarem a redenção que eu providenciei em Cristo Jesus, vocês serão salvos. Caso contrário, já estão condenados, não é? E Jesus é a própria palavra, o verbo que veio em carne, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para toda a humanidade. Aqueles que ouvem a mensagem e recebem a mensagem de coração aberto, esses se salvam. Os outros não vão ter como se salvar. E Deus não vai mandar os profetas como enviou no Antigo Testamento, né? Por quê? É lógico que Deus ainda usa, né? Mas ele usa os profetas dele, e os profetas dele, né, estão usando a palavra do Senhor, como eu estou aqui como uma voz profética, anunciando os decretos do Senhor. Não é? Trazendo o ensino da palavra de Deus. E você segue, se você quiser seguir. Você ouve a palavra da profecia, se você quiser ouvir, não é? Tanto que Jesus, quando ele escreve lá em Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, ele fala, quem tem, como é que ele diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E mandou que João escrevesse tudo aquilo que ele estava falando, porque hoje nós temos esta palavra disponibilizada para que a gente possa ler. Aí quem não pode ler? Tem ministérios dedicados à gravação da palavra, desde o tempo que gravava em fita cassete, né? Inventaram aparelhinhos que pudessem funcionar com luz solar, onde não tem energia elétrica, no meio das tribos perdidas neste mundo inteiro, né? Esses povos não alcançados, para que eles escutassem a palavra de Deus e ouvissem na sua própria língua, porque às vezes não tem a Bíblia impressa na língua daquele povo, não é? Então, eles têm todo um trabalho, né? Tem a organização Wycliffe de tradutores de Bíblia, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso de tradução para as milhares de línguas, né? São mais de 6.000 línguas no mundo. Bom, fora os dialetos. E então o Senhor instrumentalizou, capacitou estes ministérios para gravar a palavra e
espalhar esta palavra, né? Lançando esta semente por todos os lugares. E a semente é lançada e o vento do Espírito vem e espalha esta semente para que todos possam ouvir a palavra do Senhor, as boas novas da salvação e receber a Jesus, né, como a solução de Deus para toda a humanidade. Não é? Esses dias eu ouvi uma pregação, bom dia, Josimar. Quem estava pregando era meu filho africano, o Eric, não é? Que está lá na Índia. E ele foi pego até de surpresa, porque o pregador, né, não foi alguma coisa assim, pediram que ele desse uma palavra, porque ele é um jovem que completou recentemente 20 anos de idade, mas as pessoas daquela igreja ali na Índia olham para o Eric e sabem que ele é uma fonte de vida jorrando, não é? Ele compôs, me mandou esses dias, né, um segundo louvor ao Senhor que ele compôs e ele ouve nos céus e então ele escreve aqui na terra, né, um menino ungido que nós tivemos a oportunidade de estar sustentando, né, por mais de 8 anos. Quando entrei na vida dele, ele era uma criança, né? O Senhor me usou para dar uma palavra de profecia que ele seria um adorador e isto, né, tem se cumprido na vida dele. Muito bem, deram a chance para ele, né, dar uma palavra e ele pregou em inglês, tem um inglês lindo, ele traduziu, né, um outro jovem traduziu para o hindi, para aquela igreja pequena. E quando eu escutei, né, a palavra, eu falei, gente, que menino maduro na fé, né, que comunhão profunda ele tem com o Senhor. E ele dizia justamente isso, né, esta mensagem que eu estou trazendo para vocês, que não tem maior recado dado por Deus do que o recado dado através da encarnação do Criador, que veio em carne, osso, né? Veio em sangue. Ele veio como um ser humano, veio para nos redimir. E aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador está salvo. Então, não precisa mais, né? É interessante, né? João Batista foi enviado à frente de Jesus para quê? Para anunciar que Jesus estava chegando, a vinda do Messias, que as pessoas deviam se arrepender, que o reino estava próximo. Só que quando a missão de João Batista era anunciar, era preparar a vinda de Jesus. E quando Jesus veio, era hora de João Batista se calar, porque ele já tinha anunciado a vinda do Messias, ele já tinha feito o papel dele e o Messias já havia chegado. Mas João Batista não soube discernir o tempo, né, de parar, não soube discernir que a missão dele estava completa. E então Deus teve que permitir, né, que a cabeça dele fosse cortada e a voz dele fosse calada, porque o que ele tinha dito, convém que eu diminua e que ele cresça. Espera aí, João Batista não tinha que diminuir para o Senhor Jesus crescer. Jesus, ele já veio grande, pronto para o ministério. E como João Batista, ele não parou de batizar as pessoas, começou a haver uma divisão, que os escribas e os fariseus, né, eles começaram a falar, né, poxa, João Batista está batizando, Jesus está batizando, qual é o maior entre eles? Os próprios discípulos, né, de João Batista e Jesus começaram ali, né, a ter um conflito. Discípulos de João Batista vieram e perguntaram para ele, aquele que você batizou da além do Jordão, agora ele está batizando pessoas, não é? E aí, como é que fica você? Não era você que batizava? Não é? Ao ponto que Jesus, ele teve que parar de batizar ali onde ele estava batizando, se bem que não era ele que batizava, e sim os discípulos dele. E Jesus, então, se retirou para
que não houvesse, né, essa contenda, essa disputa entre ele e João Batista. Jesus se retirou. Era para João Batista ter se retirado do cenário, né? Jesus teve que dar um passo atrás. E aí o que aconteceu? João Batista foi recolhido por permissão de Deus, né? Aquela Jezabel, aquele espírito de Jezabel em Herodias, mandou, né, decapitá-lo. E assim foi calada a voz de João Batista, né? Ele foi, assim, o último profeta do Antigo Testamento. E agora, Jesus, ele é a própria profecia. Ele é o espírito da profecia. Jesus é a profecia de Deus aos homens. É a palavra de Deus aos homens. E quem tem ouvidos, ouça o que o espírito da profecia diz à igreja, não é? Que só há salvação em Cristo Jesus e nenhum outro. Então, como eu ia comentar, a pregação do Eric foi nesse sentido, porque ele compartilhou em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele começa dizendo, o que pode haver de novo neste versículo que ainda não tenha sido dito, que ainda não tenha sido pregado? E aí ele traz a mensagem, uma mensagem assim, bem contundente, e dizendo, né, Deus, quando ele olhou o mundo, Deus Pai, ele olhou o mundo e ele viu injustiça, morte, pobreza, sofrimento, opressão, todas essas coisas que nós sabemos, né, que a humanidade está sofrendo. E Deus, um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, ele não interferiu botando fim à injustiça, ou colocando fim à pobreza, ou colocando um fim às doenças, ou, né, colocando um fim à operação da morte, não. Ele, podendo fazer todas essas coisas, ele não fez, porque nada disso seria a solução para a humanidade caída, né? Nós ouvimos a palavra de Satanás, né? E esta palavra que ele liberou contra Deus, nós recebemos, comemos esta palavra como um fruto que se enraizou em nosso coração, que trouxe sementes, que trouxe frutos malignos para o nosso ventre. E então daí nasceu, né, uma humanidade caída, distorcida pelo pecado. Bom dia, Consuelo. Bom dia, Maria Luísa, pessoal que está chegando no Facebook. Então, quando Deus olhou para esta humanidade caída, ferida, cheia de problemas, ele que é o Todo-Poderoso, que poderia trazer a solução de muitas maneiras, ele escolheu, ele determinou, ele julgou que a única solução para nós seria ele entregar o seu muito amado e único Filho para vir, o Criador, se transformar, né, na criação, encarnar e pagar com a própria vida, com grande dor e sofrimento, com grande humilhação em nosso lugar. Então, se Deus, que é o Deus onipotente, todo-poderoso, só encontrou solução para a humanidade em Jesus Cristo, que dirá nós, o que nós somos, nós os homens, para querer encontrar uma solução em outro lugar que não seja o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo Jesus, e este crucificado por nós. Então, toda a solução da sua vida, de tudo o que você está passando, de qualquer circunstância, solução de falta de dinheiro, de doença, de opressão, de infelicidade, do que for, não existe solução fora de Cristo Jesus. Ele é, né, o remédio, ele é a saída,
Ele é tudo que nós temos. Nele estão ocultos todos os tesouros do universo. Então, Eric leva esta linha de pensamento, esta linha de revelação, e ele vai, né, lá também no livro de Mateus, quando o Senhor nos diz para que a gente busque em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. Como buscar o reino dos céus? Né? Se você habita num reino, né? Vamos dizer que o Brasil seja um reino. E se você compra, se você adquire terras neste reino, você é dono do reino, você está reinando porque você tem terras? Não. Bom dia, Luísa. Se você adquire riqueza, se você adquire poder, você pode adquirir tudo aqui no Brasil, né? Aqui neste reino. Mas você não está reinando. A única maneira de você realmente buscar o reino e buscar reinar é se você reinar com o rei. Se você for filho do rei, filha do rei, esposo ou, né, no caso, esposa do rei, aí você vai estar reinando. A única maneira de reinarmos, né, de fazermos parte deste reino, é se nós... Não é a questão de adquirir coisas deste reino, mas é uma questão de posição neste reino. Que posição? Se você é noiva de Cristo, como nós somos, como igreja, você está reinando com Ele, não é? Se você é filha, filho de Deus, você está reinando com o Senhor. É uma questão de posição, não é? É uma questão muito mais profunda. E as pessoas muitas vezes se confundem ao buscar o reino e elas buscam as benesses do reino, né? Os frutos, né? Buscam que Jesus possa dar a elas riqueza material, possa dar a elas um marido ou uma esposa, possa dar a elas coisas que fazem parte do reino, né? Terras, vestes, olivais, vinhas, o que for. Mas nós não devemos ambicionar as coisas do reino. Nós devemos ambicionar o rei, o próprio rei. Devemos colocar em primeiro lugar o rei e estaremos colocando em primeiro lugar o reino dos céus, porque, como já disse para vocês, e nada fora de Jesus existe solução. Ele é o cabeça da igreja. Nele está, né, toda a plenitude de Deus está contida em Cristo Jesus. E fora dele não existe salvação. Se você, né, no Antigo Testamento, como eu disse, era o profeta. Se você recusava ouvir a voz do profeta, você ia para o cativeiro, como Israel caiu em cativeiro várias vezes, porque não ouviu a voz do profeta que o Senhor enviava. E eu estava falando sobre Jeremias, que falou 23 anos e não foi ouvido. Hoje, a advertência de Jesus para nós é o seguinte: olha, João Batista foi o último profeta. Como ele não se calou, ele foi calado para que a voz de Jesus se tornasse a única voz a ser ouvida. Que ficasse claro, né? Que embora João Batista foi, né, o maior, né, do Antigo Testamento, o maior profeta, né, Cristo Jesus agora é o Espírito da profecia e Deus fala através de seu Filho, em que ele, né, entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nos redimir, e aquele que crer tem a vida eterna, aquele que não crê não tem a vida, mas vai perecer eternamente. Então, é como fazer, né,
para ouvir a voz profética está aqui. A palavra de Deus está nas nossas mãos. O próprio Senhor Jesus mandou João escrever o último livro, Apocalipse, né, com tudo que ele queria dizer à sua igreja. E ele, né, falou, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ouvir a voz do Senhor, se você andar de acordo com a palavra de Deus, se você tomar a palavra de Deus como tua rocha, o teu lugar seguro, se você pisar sobre ela, se você caminhar sobre ela, se você profetizar esta palavra, se esta palavra ganhar força na tua boca e no teu coração, você vai estar, né, caminhando em fé, em segurança nos caminhos do Senhor. Mas então vamos aqui, né? Eu comecei a falar e é sempre assim este programa. Eu trago as coisas para compartilhar quando eu vejo, quando eu começo a falar, o Espírito do Senhor, ele vai trazendo a inspiração do momento, aquilo que você precisa ouvir neste dia, é o que o Senhor quer me usar para te falar. Isso é a voz profética, né? Hoje é trazer os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Você não precisa, né, ouvir a voz de Deus falando aos seus ouvidos. Por quê? Você já está ligado em espírito com o espírito da profecia. E quando você abre a boca, né, o Senhor, ele fala, né, ele anuncia aquilo que ele quer dizer, os decretos que ele já deixou para nós. Vou conseguir agora ir lá na oração de Jeremias. Vocês estão vendo a minha voz? Ainda está rouca, mas o Senhor, ele está me dando, em nome de Jesus, eu tomo posse de cordas vocais novas e perfeitas, para que eu possa seguir em frente, não é? Nessa nova fase de ministério que eu vou começar a partir do mês que vem. Orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito
e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. No verso 27, 26, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, eu sou o Senhor, né? Ele responde a oração, né, de Jeremias, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? O que vocês acham? Há algo que seja difícil demais para o Senhor? Ele que, como Criador Todo-Poderoso, né, como um artista que pintasse um quadro e, de repente, ele decidisse ser parte da sua própria obra, ele decidisse dar vida àquela pintura e ele próprio entrasse nessa pintura e fizesse parte dela, né? Ele seria o pintor e a pintura. Assim, ele é o Criador que se encarnou como criatura. Ele desceu demais, né? Ele fez algo assim que a gente não consegue nem compreender, né? O próprio Deus Pai, ele, né, como eu vou dizer esta palavra? Ele veio para o ventre de Maria. A vida dele, né, fecundou o ventre de Maria. E Jesus veio como o próprio Filho de Deus e Filho do homem, né, Criador e criatura. Algo de muito tremendo, né? Nunca vamos ser capazes de compreender. Há alguma coisa, ele pergunta a Jeremias, eu sou o Senhor de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada difícil demais para o Senhor, né? Mas ele se limitou, né? Limitou a si mesmo. Ele colocou algumas regras, né? E é por isso que eu estou lá no livro de Timóteo e eu comecei dizendo para vocês que não basta crer, né? A palavra diz que crer, até o diabo crê. Ele crê e ele treme diante da presença do Senhor, porque ele sabe, ele conhece, né? Ele já esteve na presença do Todo-Poderoso, né? E como os demônios se apavoravam na presença de Jesus Cristo, né? Tu és o Santo de Deus. E eles, então, né, morriam de medo de Jesus Cristo. E sabemos, né, que realmente eles tinham razão para isso, porque Jesus, está lá em Colossenses, no capítulo 1, 27, né? No capítulo 2, me confundi agora, dizendo, Colossenses, não, gente, agora eu tenho até que ir lá, porque não posso deixar aqui o endereço, né, do que eu vou falar no ar, que ele pregou o escrito de dívida que era contra nós, Colossenses 2,14, tá? Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, eles temiam o Senhor. Bom dia, gente nova no Facebook, Silvia, Pedrão, Vera Lúcia. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando no Facebook, ok? Nós estamos aí, mês que vem, partindo para o campo missionário. Daí a pouquinho falo com vocês sobre isso, mas agora vamos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1.
Olha só, no capítulo 1, verso 17 em diante. Vamos ver aqui. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Alguns rejeitaram a boa consciência. E o que aconteceu quando a pessoa ela corrompe a sua consciência? Ela naufraga na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, Paulo algumas vezes vai falar com Timóteo a respeito desta boa consciência. No capítulo 1:5, ele diz: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, a fé sincera, ela está aliada a uma boa consciência. E se você deixa que a sua consciência, né, ela se contamine, você não ouve mais a voz do Espírito do Senhor na tua consciência, dizendo: olha, isto não está bom, isto não é assim, isso está errado, isto é pecado. E você cala a voz da sua consciência, não ouve o que o Espírito diz à igreja, não atende, né, a voz do Senhor ali na sua consciência, você vai naufragar na fé. Não há como, né, você exercer a sua fé na palavra de Deus, não há como você exercer uma fé na palavra do Senhor, sendo que você está vivendo de maneira contrária a essa palavra, né? Então, se a palavra de Deus diz, você não pode adulterar, você está em adultério, que fé é essa que você pode ter? Sua fé, né? A fé que você tinha no Senhor, ela vai naufragar. Vai a pique, vai afundar, porque você está escolhendo viver em pecado. E todo tipo de pecado, né? Eu estou falando aqui, todo tipo de pecado. Fornicação, quantos crentes hoje estão vivendo em fornicação? Ou seja, estão vivendo um relacionamento onde eles praticam o sexo sem estarem casados. Isto é fornicação. Os fornicadores não entram no reino dos céus. Foi clara? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você continua no caminho da desobediência à palavra de Deus, a sua fé vai naufragar. Ok? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, né? A boa consciência de você é um líder, se você está ensinando verdadeiramente, né, a palavra de Deus, como ela precisa ser ensinada, como ela precisa ser ministrada. Você prossegue em 1 Timóteo, eu estou fazendo essa leitura, lá no capítulo 6, de 1 a 12, diz assim: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores... Não, aqui, vamos a partir do verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas.
e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quantos hoje pensam que a piedade é fonte de lucro? Quantos têm aberto suas próprias igrejas simplesmente como meio de sobrevivência, porque não querem trabalhar? Não é que Deus mandou essas pessoas abrirem igreja, não é que elas são realmente pastores e pastoras. Eles abriram aquilo ali como quem abre uma pequena porta de comércio para ganhar dinheiro fácil. Já na época de Paulo, ele está dizendo, essa mente corrompida, que são privados da verdade, pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, diz Paulo, mas a piedade, né, com contentamento, a sua vida piedosa, a sua vida espiritualmente correta, ela vai te trazer contentamento. Isso é fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Porque os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que acabam levando o homem, né, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Em uma vida de muito sofrimento, diz a versão lá que eu tenho em casa, uma vida de falta de paz. Pois o amor ao dinheiro, olha que coisa séria, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. Se você tem amor ao dinheiro, se você faz as coisas, se você passa por cima da palavra de Deus para ganhar dinheiro, significa, né, que você está amando o dinheiro mais do que amando a palavra de Deus, mais do que amando a Cristo Jesus. E este amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A partir desta raiz, né, vai surgir uma árvore aí com muitos frutos indesejáveis. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja bem isso. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, né? Quando você recebeu, confessou a Jesus como seu Senhor. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito, o único, soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Glória a Deus, né? Aí ele prossegue aqui, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de
tudo nos prover ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles vão acumular um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim, né, esses ricos vão alcançar a verdadeira vida. Mais uma vez, não vou conseguir avançar com o nosso estudo sobre feitiçaria na liderança. Talvez eu tenha que começar o programa um dia com o estudo, porque aí eu vou conseguir andar, ok? Bom, porque eu quero compartilhar com vocês, estamos já com poucos minutos, sobre o movimento Brasil de Joelhos. Este movimento de oração, de clamor pela nação brasileira, movimento Brasil de Joelhos. Entra lá no site, põe lá no site, procura lá, Brasil de Joelhos, eles vão te dar o endereço do site, vai lá nesse site, porque eles estão convocando 21 dias de oração e jejum por uma nação livre, para que sejamos uma nação livre. Este propósito começou este domingo de jejum e oração pelo Brasil. Se você jejua, não é? Você tem o seu tempo de oração, inclua, né, neste o propósito de orar para que Deus dê uma nação livre. É uma convocatória de intercessão em favor da nação. Tem vários ministérios, né, que se ajuntaram com este propósito. E começou este domingo, dia 18, e vai até o dia 7 de setembro, que é a data que se comemora a independência do Brasil. Então, por isso, né, que nós possamos realmente, né, ver o Brasil livre, independente dos poderes, das trevas, das amarras, dos grilhões que vieram, né, desde o começo, quando os portugueses chegaram para a colonização do Brasil. Então, diariamente, você entra nesse site, Brasil de Joelhos, põe lá no Google, Brasil de Joelhos, você entra no site deles, você vai ter diariamente um propósito de oração e uma meditação para você poder acompanhar, né, ali no site de Joelhos, acompanhar todos que estão orando naquele propósito de oração daquele dia, tá bom? E o primeiro dia ontem de oração e jejum foi o foco na busca pela justiça, pedindo, né, para que as instituições recebam de Deus instruções, diretrizes claras, que essas diretrizes venham do Senhor da justiça, né, do Senhor que é a nossa justiça, né, essa justiça que foi estabelecida na cruz por Jesus, que é o único justo juiz. Ok? Nós precisamos mesmo de justiça porque, né, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal está legislando para o diabo e não para Deus. Então, faça parte da redenção do Brasil, faça parte disso. O Senhor está conclamando a nação brasileira para se colocar de joelhos para que possam ser rompidas as amarras que o inimigo colocou sobre a nossa nação e tenhamos verdadeiramente uma nação livre, uma nação abençoada por Deus. Amém? Bom, temos 3 minutinhos aqui para encerrar. Eu quero lembrar a vocês que no próximo dia 25 de setembro eu estou embarcando para a Índia e para o Nepal para uma fase de ministério. Eu vou estar por 5 meses fora do Brasil. Você vai me acompanhar no Face Live, mas eu peço que você me adicione no seu WhatsApp para que a gente tenha um contato mais de perto. Meu WhatsApp é 32991959489. Este programa vai estar postado no Facebook, depois no YouTube. Você pode ir lá checar, né, o WhatsApp. No finzinho do programa eu estou falando 32 de Juiz de Fora, 991959489.
89. Que você possa fazer parte desta missão comigo. Estarei lá pessoalmente, né, tocando o projeto ASRA, que é o projeto Esperança, a escola para crianças dentro das grandes favelas que temos ali, né, no sul de Delhi. E nós queremos estar ali, vamos estar também em Ghaziabad com a Francisca, a família da Francisca, né? Os meninos. E vamos também estar em Faridabad, vamos cruzar para o Nepal, para um tempo de ministério no Nepal. E eu preciso da sua companhia, preciso das suas orações, preciso das suas contribuições. Nós também estamos levantando ofertas, né, para me ajudar a pagar essa passagem aérea que eu tirei pela fé e para que você envie também um presente para essas crianças que não possuem nada. Antecipe o Natal, ok? Dessas crianças fazendo a sua oferta, nem que seja R$20, nem que seja R$50, o que você desejar ofertar, para que a gente possa comprar, levar uma lembrancinha, chegar lá com algo enviado do Brasil para essas crianças, não é, que não tem nem o que comer, nem o que vestir. Você pode ser bênção, né, na vida delas, porque nós estamos indo lá levar esperança, não é? Para que elas conheçam o Deus bom que nós servimos, que sempre quer abençoar. Amém? Muito obrigada pela sua audiência. Hoje é segunda-feira, quarta-feira, se Deus quiser, que o Senhor, né, que você possa orar para Deus realmente me conceder cordas vocais novas, que elas já estejam chegando, ok? Às 10 horas da manhã a gente se encontra quarta-feira para mais uma hora de bênção e compartilhamento. Fiquem na paz do Senhor, tenha um dia abençoado, que esta palavra tenha entrado como uma espada no teu coração e que seja frutífera na minha e na sua vida. Amém? Tchau. Paz, queridos.